Bom dia, bom dia. Shalom, shalom, povo de Deus. Mulheres vivas e avivadas. Tá frio hoje, né? Temperatura caiu demais aqui. Muito frio. Chovendo, tá chovendo aí onde você está? Aqui está. Muito frio. Mas sabia que eu amo frio mais que calor? Muito mais. Semana começando. Segunda-feira, tem muita gente que não gosta da segunda, da terça. Não sei o que o povo tem com os dias, mas tem pessoas que preferem sexta-feira, porque aí já vem sábado, domingo para descansar. Mas nada melhor do que começar uma segunda-feira na presença do Senhor. Para aqueles que vivem a atmosfera do Senhor, que vivem como eu vou dizer, na aventura de viver uma vida espiritual cada dia com o Senhor, tanto faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Todos os dias estão impregnados com a presença de Deus. E isso que é o melhor. Às vezes a gente é crente só no domingo, né? Esse é o problema. E as pessoas agora estão tendo que viver o Senhor cada dia de suas vidas. Colocando um lenço aqui, porque quanto mais tiver coisas em você, mais quentinho fica, né? Então, que bênção. E hoje, já me perguntaram sobre o que você vai falar hoje. Eu queria começar uma nova série tremenda hoje. Mas eu não posso terminar essa série sem responder algumas perguntas. Então, hoje será um dia de perguntas e respostas. Vou ver até se eu coloco o celular ou o tablet no Face, porque eu quero estar vendo as perguntas, porque tem pessoas perguntando, né? Deixa-me ver se entra aqui. Tá difícil, meu computador hoje, ele tá todo deslocado. Vamos ver se a gente consegue colocar na nossa página para ver se a gente acompanha, porque geralmente são as minhas filhas, né? A Paula acompanha na Inglaterra e o Elma também. Quero pedir a Paula que já abre uma sala para mim já colocar aqui, né? Para mim acompanhar a live, porque eu quero responder às perguntas. Eu coloquei algumas perguntas aqui que eu já quero ir respondendo, porque tem muitas dúvidas e eu não quero passar para frente, deixando algumas pessoas que são novas convertidas, outras são, como eu vou dizer, pessoas cristãs que já estão na igreja há algum tempo, mas elas não tiveram familiaridade com aquilo que estamos ministrando, que é sobre presença de Deus, sobre ficar perto de Deus. E eu fiquei assustada, assim, com as mulheres escrevendo para mim, dizendo: ninguém nunca falou sobre isso na igreja. Pastora, nosso pastor nunca falou sobre a presença de Deus, sobre o que é viver na presença de Deus. A gente vai à igreja, é uma igreja avivada, a gente canta muitos corinhos, mas nunca foi pregado para nós uma vida de oração, uma vida de compromisso. Tinha palavras aleatórias que sempre falam de Deus, mas nunca tivemos uma aula, vamos dizer assim, de ensino, dizendo como viver na presença de Deus. E eu não quero ficar me citando como referência de
de pessoa que vive na presença de Deus, achando que é só eu, não. Eu sei que tem milhares de pessoas que têm essa mesma experiência, mas eu estou falando das pessoas que escreveram para mim. E eu quero até ler novamente o Salmo 14, que diz: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Na Bíblia Viva diz: o Senhor olha para os céus, buscando aqueles que lhes são queridos, alguém que queira ter intimidade com Ele, que queira viver na sua presença. Então, nós temos pegado esse salmo como referência, e 1 de Reis 17, quando Elias diz: vive o Senhor em cuja presença vivo. Então, eu estou aqui aguardando as perguntas, né? Esperando Paula abrir a minha sala. Vamos ver se ela abre lá do outro lado. Para mim já está. Vamos lá, meninas, me aguarde. Eu sou meio jurássica em algumas coisas, tá? E aí tô abrindo a minha página, porque tem que abrir a página para acompanhar a live, né? Mas até agora não estou vendo aqui, então não sei o que fazer, queridas. Ah, tem alguém falando assim: olha, escrever aqui para mim assim, é no Message, porque não tá chegando aqui a minha live. E tá falando: pastora, a senhora pode fazer uma live sobre como criar filhos? E a outra diz assim: a senhora pode fazer uma live sobre matrimônio, porque os matrimônios estão em bancarrota, desajustados, e estamos passando sérios problemas com essa pandemia dentro de casa, muitos maridos nervosos, muitas mulheres nervosos. Como lidar no casamento durante uma pandemia? Como conviver com os filhos nessa pandemia? Então, ajude-nos a ver como é viver uma vida reta na presença do Senhor. Bom, então são as perguntas que têm chegado. Deixa eu ficar por aqui, então, respondendo essas. Algumas pessoas têm me falado exatamente sobre isso. Irmã Elizabeth, nunca me falaram sobre o que é viver uma vida de oração na presença do Senhor. E o que é viver na presença de Deus? A primeira coisa que nós temos que fazer para viver na presença de Deus é conhecer a Deus. Ninguém vive uma relação íntima com alguém sem conhecer essa pessoa. Únicas pessoas que têm uma relação íntima com outra são garotas de programa, homens promíscuos, adúlteros, que é um ato de adultério e tal. Mas para você conviver com uma pessoa, conhecer uma pessoa, essa pessoa, alguém está abrindo uma sala aqui e eu vou ficar olhando, então, que está o Elma que abriu, né, o Elma? Vou tentar, então, por você. Vamos lá. Porque aí um ato de adultério e tal. Mas para você conviver com uma pessoa, conhecer uma pessoa... Deixa eu me ver... Essa pessoa... Pronto, que aí agora eu vejo os comentários e vejo tudo. Bom, mas o que eu quero dizer é que se você não tem intimidade com alguém, então você não vai poder conhecer essa pessoa. Então você tem que conhecer Deus para ter um relacionamento com Ele. E o meu temor é que de 25 anos, 30 anos para cá, o evangelho que foi introduzido no nosso país, trazendo coisas enlatadas dos Estados Unidos e de outros países, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas foram trazendo um evangelho falsificado do lado de fora de lá,
pessoas que pregavam sobre obter a bênção de Deus através de pagamentos, de barganhas, e as pessoas conheceram que tipo de Deus? O Deus que você vai e leva uma oferta e ele é obrigado a fazer tudo para você. Então, o evangelho genuíno que foi conquistado na cruz do Calvário, e eu quero falar muito sobre isso, sobre o evangelho vivo e vivido pelos apóstolos, pela igreja comprada pelo sangue de Jesus, e que se perdeu ao longo da história, e que nós vamos sofrer agora, sofrer que eu falo, passar por uma reforma, não a do Martinho Lutero, que por causa de um versículo, né, o justo viverá pela fé, só pela fé, que nós não precisamos de barganha, nem de estar vendendo a nossa vida a indulgências que a Igreja Católica inventou na época. Só que agora, o que nós temos feito? Nós temos vendido o evangelho não a indulgências que a Igreja Católica vendia na época. Paga algo e uma alma é tirada do inferno, uma pessoa sua que morreu é tirada do purgatório. Então era assim que funcionava. E agora as pessoas estão vendendo toalhinhas ungidas, rosa ungida, sal grosso, feijãozinho, o feijão mágico do Joãozinho, né? Lembra da história do João e o pé de feijão? Tem outras pessoas aí vendendo feijões para curar coronavírus, em nome do Pai, em nome de Jesus. E o que nós temos que ver? Estou aqui, bem-vindas. Façam suas perguntas, tá? A irmã Elma falando aqui. Então, tá aberta a nossa sala, né, Elma? Vamos às perguntas. Mas o que eu quero dizer é que Deus, nessa quarentena, está nos chamando de volta ao evangelho genuíno. E esse final de semana eu fiquei contristada de coração de ver as coisas, os escritos antigos que eu vinha escrevendo em cadernos, as simplicidades do evangelho, e as pessoas se perderam ao longo do caminho. Como pessoas que me escreveram, e eu quero até responder uma pergunta de uma irmã, que eu me preocupei muito, não vou dizer o nome dela. Ela escreveu assim: Irmã Elizabeth, gostaria que você me ajudasse a esclarecer alguma coisa. Vi um vídeo, esse é o perigo, da gente estar buscando muita coisa no YouTube e lá tem de tudo. De alto satanismo disfarçado de coisa gospel, há evangelhos falsificados sendo pregados, e se uma pessoa não conhece a palavra, por isso que eu digo, quer conhecer a Deus, a primeira coisa, seja uma mulher de palavra. Seja uma mulher de Bíblia, porque ninguém é enganado quando conhece a sua verdadeira essência. Por exemplo, vamos supor que eu sou herdeira de um grande patrimônio, mas enquanto eu não sei que eu sou herdeira daquele patrimônio, eu estou aqui ganhando cesta básica, esperando pessoas para mandar cesta básica para me alimentar, porque eu não sei que eu sou herdeira de um grande império. Então, enquanto você, minha irmã, não sabe que você é herdeira de Deus e co-herdeira de Jesus Cristo, você não conhece a história do que Jesus fez por você ao morrer na cruz do Calvário, você vai ficar sendo levada por palavras de lobos que estão aí travestidos de liderança, e vai te conduzir ao inferno. Então, a irmã disse o seguinte: Irmã Elizabeth, eu vi um vídeo no YouTube, o qual a pessoa dizia o seguinte, presta atenção no que ela escreveu, que a pessoa dizia o seguinte, que nós, antes de virmos à Terra, nós já existíamos lá em cima e éramos estrelas. Só que na rebelião de Lúcifer, alguns ficaram em dúvida se acompanhava Lúcifer na sua rebelião ou se ficava do lado de Deus. E aí,
Deus, na sua misericórdia, isso é o que ela viu no YouTube, não é o que eu estou falando não, hein? Porque senão as pessoas podem pegar essa palavrinha, cortar e falar que eu aqui estou pregando heresia. Aí ela disse assim, porque ele disse lá no vídeo dele que Deus, na sua infinita misericórdia, pegou essas estrelas que somos nós, que não sabíamos se queria ficar do lado dele ou do lado do outro, do capiroto, e aí nos mandou na Terra, nos deu a chance de nascer para agora a gente fazer a escolha. E eu não respondi nada para ela até agora e eu estou respondendo aqui agora ao vivo e a cores. Pensa no absurdo que o povo está inventando no nome de Deus. Pensa no absurdo. Não existe isso, nós somos... porque tem uma palavra que diz que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. É claro que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, porque esse tempo que nós vivemos, que é o Kairos, de Deus, o Cronos, que é o tempo humano, não é o tempo de Deus. Deus é ontem, hoje e amanhã eternamente o mesmo. Então, na eternidade passada, é claro que Deus já nos conhecia e nos predestinou para sermos filhos de adoção. Nos predestinou a sermos filhos. Então ele predestinou que uns vão para o inferno e outros não? Olha, isso é uma polêmica tão grande de Calvino e de outros teólogos, que alguns vão falar, mas Elizabeth é calvinista, o outro, não, ela não é. Eu sou de Cristo, eu creio que Deus nos amou antes da fundação do mundo, que Ele nos conheceu na sua eternidade passada e nos trouxe aqui, não é para nós escolhermos nada, não. Não é para a gente saber se quer ficar do lado de Deus ou do lado do capiroto, porque a gente era uma estrela e como Deus jogou os demônios lá de cima, estrelas caídas, na concepção do que a irmã escutou. E ela queria que eu respondesse, minha irmã, isso é totalmente antibíblico, totalmente anti-evangelho, totalmente anti-palavra de Deus. Nós somos almas viventes, sopradas, nós fomos trazidos da eternidade, nossa alma é material eterno, nosso espírito é material eterno, enfiado dentro dessa carne que é material perecível. Se você ver foto minha antigamente, você vai ver que quando eu tinha 20 anos eu tinha outra cara, aos 40 eu tenho outra cara e agora aos 62 eu tenho essa cara. Então, material perecível, mas contendo dentro de si uma alma, um espírito. Esse espírito meu tabernaculado, Deus comigo, somos templos vivos do Espírito Santo, carregamos dentro de nós a glória do Senhor e quando Jesus voltar, seremos transfigurados. Essa carne tomará outra forma e então como ele é, seremos. Como ele é, o veremos. Então nada do que você assistiu nesse vídeo, que eu não quero nem saber, sabe, é para trazer confusão. E vou te dizer, quem lê Bíblia não é enganado em nada. Por isso eu tenho falado às irmãs, vamos ler de novo a palavra de Deus. Seja uma mulher de Bíblia, seja uma pessoa que leia Bíblia. Porque se você lê a palavra, jamais pessoas com qualquer outro tipo de visão anticristã vai poder te enganar. Porque os espíritos malignos estão aí para trazer engano para as nossas vidas. E nós não podemos ser enganados. Amém? Então, já fica respondido a essa irmã que me perguntou se estamos aqui como estrelas que fomos trazidos lá de cima para tomar decisões. Não, a decisão que tomamos do lado de quem queremos ficar é uma decisão eterna. Se eu quiser viver de acordo com o mundo,
Então, eu estou dizendo bye bye para a eternidade com Deus. Mas se eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu recebo Jesus na minha vida, entrego a minha vida para ser dominada por Ele, eu entrego a minha vida para que o Senhor esteja cuidando dela. Eu entrego a minha vida para que não tenha mais a minha direção, mas está escrito sob nova direção. E essa nova direção é o Espírito de Deus. Então eu quero dizer a você, leia a Bíblia, mas leia muito, porque Deus está sacudindo a terra e esses espíritos de engano que estão por aí dentro das igrejas vão cair, porque Deus mesmo pastoreará o seu povo. E quero dizer uma coisa, deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver quem mais está escrevendo algo. Já eu respondo essa. O meu message está pipocando. Então, deixa eu dizer uma coisa em Gálatas. As mulheres que querem viver na presença começam assim. Paulo escrevendo aos Gálatas, uma cidade da Galácia, né? Aos Gálatas, a Galácia. Ele escreve assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne. E tem muita gente pregando, e eu vou falar sobre isso, sobre a falsa graça. Sabe? Sobre a hipergraça. Hipergraça. Você aceita Jesus e pode continuar pecando e não vai acontecer nada. É a tal de chamada hipergraça, que é falsa, evangelho falsificado, que nós não podemos nos dar ao luxo de viver, porque vamos passar a eternidade sem Deus. E Paulo diz, não deis ocasião à carne. Quer dizer, Deus nos deu liberdade e não libertinagem. Vocês estão entendendo? Liberdade não é libertinagem. E ele diz, para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros, pois toda a lei pode ser resumida nesse mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre vocês, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo aqui está dando uma aula de cristianismo, porque muitas pessoas vão para dentro das igrejas e é um ringue, é um MMA gospel. Tal igreja é melhor do que a minha é melhor do que tal, você não vai lá. E os membros estão debaixo de cabrestos, as ovelhas estão sendo devoradas por lobos, e nós não conhecemos Bíblia, o que é viver o evangelho na simplicidade, que eu pensei muito essa semana. Eu queria dar uma série de coisas bem fortes, mas eu vejo que nós temos que começar por um mingauzinho para muita gente, porque eu tenho visto que muitas pessoas que já têm 10 anos, 15 anos de vida cristã, mas vivem como se fossem bebês recém-nascidos. Não tem nenhum crescimento no Senhor. E Jesus está voltando, vai pegar uma igreja despreparada e gente que nem sabe quem são em Cristo, o que herdaram em Cristo e o que a obra redentora da cruz do Calvário fez por eles. Nossa, eu queria que outros pastores estivessem assistindo essa live e deixar de pregar muita coisa que está sendo pregado e voltar aos rudimentos, às principais coisas do evangelho, a um alicerce, porque o que os líderes precisam entender é que esse evangelho falsificado não preparou pessoas, as pessoas estão infantilizadas,
É a mesma coisa de você colocar homens barbados, mulheres barbadas, para começarem a estar no jardim de infância. Veja como as outras crianças vão se sentir quando homens e mulheres começarem a entrar para a sala de aula e sentar nas cadeirinhas para aprender. Mas é o que precisa ser realizado. E eu não sei, eu estava orando, falando com algumas pessoas. Gente, eu estou assustada com o nível de perguntas que chegam para mim. E aí eu pergunto, irmã, quantos anos você está na igreja? 10, 15, 20. Mas minha irmã, você não sabe que isso não é lícito, que isso não pode? Não, meu pastor nunca falou para mim. Então as pessoas estão deixando que pastores vivam a vida espiritual por elas. A minha pastora nunca falou isso. Não é a sua pastora que vai prestar conta da sua alma naquele grande dia. É você, minha irmã, que tem que querer uma vida elevada. Sair desse nível de ficar ciscando como galinha e vir para cá, voar como águia. Porque se nós ficarmos aqui revirando lixos, como galinha, ciscando, procurando uma comidinha, e sendo que o Senhor nos deu asas de águia para voarmos e olharmos as coisas lá de cima, eu estou assustada com o jardim de infância que está dentro da casa de Deus. Pessoas que não sabem resolver a mínima questão. Pastora, como eu faço? A minha irmã falou de mim. Meu bem, irmã vai falar, primo, colega, vizinho. Eu não vivo pelo que as pessoas dizem. Eu caminho no que a Bíblia fala que eu sou. Então, se você não lê Bíblia, você vai ficar vivendo no nível do que as pessoas falam que você é. Meus amores, vamos voltar para a palavra de Deus. Eu estou assustada. Olha, deixa me ver aqui. Pastora Elizabeth, como a senhora está vendo e olhando no espírito esse tempo de pandemia e de incerteza? A igreja deve voltar aos cultos de presenciais? Já eu te respondo isso. Deixa eu terminar isso aqui. Pessoas vivendo na carne porque não conhecem as obras do Espírito. Olha o que Paulo diz aqui. Eu aconselho vocês a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Deixa eu ver uma outra que acabou de escrever aqui. Vamos lá. Irmã, meu filho era um rapaz tão presente, temente a Deus, mas depois que começou a ser discípulo do pastor fulano de tal, que eu não vou dizer o nome, na igreja tal, o rapaz está impossível de conviver. A esposa está sofrendo com isso, porque ele era de um jeito, agora é de outro, até beber cerveja ele está bebendo, e o tal pastor e o outro dizem que não é pecado e que não faz mal nenhum, só não podemos nos embriagar, mas beber nós podemos beber, desde que não nos embriaguemos. E aí ela disse assim, irmã, eu fui uma pessoa antes que bebi muito, e eu bebia a cerveja e bebia até o dia amanhecer, então ela sabe do que está falando. Vou te responder, minha querida, também, já. Então, olha aqui, vou responder para você, minha irmã, e para outra irmã aqui, lendo essa passagem de Gálatas 5, 16, que diz assim, os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito. Quer dizer, vivam uma vida no Espírito e vocês vão ficar fora de muitos problemas. Ele lhes dirá onde ir, o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Ó, minha irmã, fica de olho que agora eu vou te responder. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins. É ou não é? Nós gostamos de satisfazer os desejos da nossa carninha, né?
que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós e nossos desejos, nunca estão livres de suas pressões. Aí a irmã diz assim: irmã Elizabeth, eu sei que tudo começa com uma latinha, porque a moda agora é a latinha. Ou umas garrafinhas bem menores, bonitinhas, né? Que não sei nem dizer o nome de tal cervejinha. Começaram com essas garrafinhas e as latinhas. Então, vamos lá. Sei que tem muita gente hoje que vão me apedrejar. Uma pedra a mais, uma a menos, não faz diferença para aquela que já aprendeu a viver no Espírito, que as coisas que falarem aqui embaixo não me interessam mais. Então, Paulo, minha querida irmã, não vou dizer seu nome, mas quero dizer o seguinte: tudo começa com duas forças interiores dentro de nós. E Paulo diz que nós vamos conviver com as duas sempre. Uma se opõe à outra. Uma diz pode fazer, a outra não pode. O Espírito diz não, a carne diz sim. Então essas duas forças estão se batendo constantemente. E a decisão é minha e é sua. Não é uma decisão que outras pessoas vão tomar por mim. Entendeu? Não é o meu pastor que decide, porque várias vezes o pastor nem fica sabendo. Agora, tem duas pessoas que sabem. Sempre vão estar duas pessoas com você. Vão estar Deus, o Espírito Santo e Jesus, o outro, o oponente de Deus, os demônios dele, e você e a sua consciência. Então, nunca pense, eu tô sozinha, agora eu posso aprontar, porque eu estou sozinha. Você nunca está sozinho. Entendeu? Seus pecados cometidos, ninguém viu. Bem, deixa eu te falar, o Espírito Santo viu, papai viu, Jesus viu, Satanás viu, e a sua consciência, que não vai te deixar aquietar mais, está ali, bombardeando o tempo todo. Você entendeu? Então, tudo começa com a latinha. Eu lembro que essa passagem aqui eu ensinei para os meus 2 netos de uma maneira que eles entendessem, e eu acho que muitas pessoas vão entender. Ele diz aqui: existem duas coisas opostas dentro de nós. Uma dizendo para fazer coisas boas, o Espírito dizendo viva a vida do Espírito, e a outra dizendo seja livre. Eu lembro que meus 2 netos estavam na chácara e lá tem um lugar mais elevado onde tem um pé de jasmim, e meu marido fez um pergolado para mim ficar debaixo. E para descer para a parte de baixo tem umas escadas feitas de uns blocos de cimento, e eu olhei, eles estavam brincando, mas toda hora eu saio para ver como estão. E vi que o maior empurrou o menor, e ele estava de costa, e é alto, e ele ia cair. Os 2 lá, aquelas briguinhas de criança. E ele empurrou, eu sei que o anjo segurou, porque ele se equilibrou numa força tão grande, não caiu. E eu subi, ele emburrado, os 2 estavam discutindo por causa de algum brinquedo. E eu disse assim: a vovó viu o que você quis fazer com seu irmão. Você acha que foi correto diante do Papai do Céu que você fez? Aí ele abaixou a cabeça e eu disse: olha, deixa a vovó falar uma coisa. Mas ele provocou, tá. Aí eu disse assim: deixa a vovó ensinar uma coisa. Existem duas coisas. Você quis machucar seu irmão? Não, vovó. Eu empurrei, mas eu não queria. Mas então deixa a vovó falar. Tem 2 pessoas que vivem, né, aqui, liberando coisas para nós. Papai do Céu mora aqui. E vocês sabem do inimigo de Deus, né? Conhecemos.
Então, o inimigo, ele quer fazer você fazer coisas que é contra o que o Papai do Céu gosta. Então, é quem nós deixamos vencer. Papai do Céu tá falando, não empurra, o outro fala, empurra, e você empurrou. Quem venceu? Papai do Céu ou foi o inimigo do Papai do Céu? Foi o inimigo. E quem deixou o inimigo ganhar a vitória hoje? Eu. Por que foi você? Porque eu escutei e eu empurrei. Então, deixa a vovó explicar uma coisa. Todos os dias é uma batalha o dia todo. Sabe um joguinho que tem? Sei. Então, é quem você deixa ganhar que é o seu senhor naquele dia. É o que vai ganhar o troféu naquele dia na sua vida. Passado um pouco, eles pediram perdão, que eles são muito amorosos um com o outro. Pediu perdão, abraçaram e tal. Passou um pouquinho, eu tô na cozinha fazendo comida, escutei, começando alguma coisa. Aí eu saí, só a cabeça para fora da cozinha. Quem está ganhando a luta aí? Aí o pequeno disse, fulano. E é ele que está deixando o outro vencer. E eles entenderam a partir daquele dia que quem eles deixam vencer as batalhas interiores é aquele que vai ser o senhor dele, é aquele que vai ganhar o troféu naquele dia. E muitas vezes ele fala comigo, vovó, eu não quero deixar que o outro ganhe, eu quero que o Papai do Céu ganhe hoje. Eu falo, então deixa o Papai do Céu te vencer. Em todas as coisas ruins que você escutar, faz isso, fala isso. E você fala, não, o Papai do Céu não gostaria que fosse assim. Eu vou agir assim. Então, essa é a batalha espiritual que nós estamos vivendo constantemente. Eu estou contando a história dos meus netos para mostrar para vocês que até crianças, bebês, têm inclinação para fazer coisas ruins. Mas é como nós instruímos, é que muda as coisas. Aí a irmã continuou aqui escrevendo. Eu não sei mais o que fazer, minha nora está sofrendo, meu filho, que apesar de estar com a cabeça virada por causa dessa igreja, pensa, uma igreja, o menino era um menino bom, vai para a igreja agora, fica ruim? Que tipo de alimento ele está comendo? Aí ela diz, a cabeça dele está virada por causa dessa tal graça, que tudo ou quase tudo que permite ele fazer, que ele é um homem de verdade, de caráter brilhante, sistemático, caridoso, sempre foi cheio de compaixão, agora é citado na igreja como lobo em pele de ovelhas, né? E aí ela vai citando aqui, que essa igreja está virando a cabeça do filho com a tal da hipergraça. E o que eu posso dizer? Ela disse, e eu estou sofrendo retaliações dentro da igreja, não é por mim que dói, é por ele, porque ele não fingiu ele se decepcionou. Misericórdia. O que falar agora dessa hipergraça? Nós vamos ter que fazer uma live só sobre isso, né, minha irmã? E ela diz, a senhora acha o quê? Posso beber a cerveja ou não posso beber? Como que fica? Vamos lendo aqui mais um pouquinho e as respostas virão. Diz assim, essas duas forças estão dentro de nós, estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres dessas duas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, então não estão mais debaixo dessa lei maligna, dessa carne que está bombardeando você constantemente. Você não tem que ceder às pressões dessa lei. E aí ela diz assim, ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados.
imoralidade, imoralidade sexual, impureza. Impureza é você ficar pensando. Às vezes você vê um filme, às vezes você vê uma coisa pornô, alguma coisa, e você fica com aqueles pensamentos lascivos. Passa uma mulher, você olha com lascívia. Passa um homem, você olha com lascívia. Não vou dizer só aos homens, porque as mulheres estão mais lascivas do que os homens. Vocês não têm noção do tipo de mulheres que eu tenho trabalhado para tirar da vida delas, que assistiram filme pornô, ou algumas coisas, algum vídeo pornô, e agora elas vivem com aquilo constantemente na cabeça, deixaram de ser mulheres comuns no Senhor e agora se tornaram verdadeiras predadoras dentro da igreja e não sabem como sair disso. Uau, isso tudo dentro da igreja? Isso tudo dentro da igreja. Por isso que eu digo, esse aquartelamento veio para expor as nossas feiuras, as áreas que têm que ser trabalhadas e aquilo, todos os pecados que precisam ser expostos. É uma pústula, é um furúnculo que tem que ser exprimido até sair o carnegão. Alguns de outras localidades podem não conhecer essa expressão, mas essa é a expressão que a minha mãe falava quando a gente tinha furúnculo. Doía, a gente gritava, chorava, ela falava, mas tem que ser exprimido até sair o carnegão, quer dizer, até sair o bicho que está lá dentro, que está produzindo aquele pus e aquela dor. E o apóstolo Paulo diz aqui, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço para conseguir o melhor para si, queixas, críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, viu, irmã? Mas o seu pastor falou que se não embriagar pode, né? E agora, irmã Elizabeth? O que você responde? Eu respondo uma coisa que eu já preguei aqui, não importa a grossura do fio que te prende, se por ele estás preso. Você é contra a bebida? Eu não tomo. Eu não tomo. E vou te dizer, hoje você bebe, tá, eu posso beber e não vou me embriagar. Amanhã uma latinha de cerveja, amanhã um pouquinho de vinho, depois uma taça cheia, depois... E esse depois você não tem controle, e esse depois vai deixando você exposto a um monte de coisas. Se você não tem domínio sobre a sua carne, se você não tem domínio sobre isso que você vai fazer, meu irmão, não faça. Igual ela está falando aqui, a tal da hipergraça está fazendo com que você pode tudo. E se a gente fala, você vai ver nos comentários depois, você é uma velhinha do coque, você é uma retrógrada, uma jurássica, a senhora não pode estar pregando para essa geração, porque a senhora é uma mulher retrógrada, na época da senhora era uma coisa, mas agora é outra. Deixa eu te dizer, a Bíblia não muda. A Bíblia é a mesma que foi escrita há 2000 anos atrás. E a palavra, desde Gênesis, já quase 5000 anos, deixa eu te dizer, está tudo escrito, é palavra do Espírito, eu vivo segundo as escritas do Senhor, eu vivo de acordo com o que a palavra fala. Se você acha que eu sou retrógrada, jurássica, e que sabe, hoje a juventude precisa de outras coisas, eu só posso te falar uma coisa. O que as pessoas precisavam há 2000 anos atrás é o que elas precisam hoje. Precisam de vida no Espírito, precisam seguir o Espírito, precisam da vida de Cristo. E o que Jesus fez há 2000 anos atrás, o que o sangue dele fez, é o mesmo que a humanidade precisa hoje. Então, esses subterfúgios, hoje, pastora, nós precisamos
tremendamente de uma Netflix, porque senão a gente nem sabe sobreviver. A gente precisa se distrair. A gente precisa de beber um pouquinho para relaxar. A gente precisa de um monte de coisas. Claro que a carne vai te pedir sempre mais. Você cede hoje, amanhã ela quer mais. Você cede hoje um pouquinho, amanhã ela quer mais. Então, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Você que está com esse problema com seu filho, está numa igreja, e olha que igreja que é, né? E eu ainda quero te dizer que o líder dessa igreja, nós conhecemos desde adolescentes e na época não havia isso, e se eles estão liberando isso hoje, né? E aí ela tá falando da decepção que o filho teve na igreja antiga. Gente, se eu fosse dar vazão à minha carne, com todas as decepções que eu tive em igreja, eu tinha tudo para ser a pior mulher hoje. Só que pedradas, que perseguições me jogaram para mais perto de Deus. Porque eu sabia que eu não podia contar com homens. Eu tinha que me voltar para ele e ficar só com ele. Então, essas coisas de decepção com igreja, a gente decepciona com igreja, com homens, porque não conhecemos Bíblia e não conhecemos Jesus. Porque enquanto as coisas que o líder faz me afetam, porque eu conheço Jesus, nada do que um líder vai fazer dói. Hoje, com a maturidade que Deus me deu, eu olho e lamento por ele. Falo, que pena que ele ainda não entendeu o que é o evangelho. Que pena que ele ainda vive desse jeito. Que pena que ele ainda vive assim. E diz o seguinte, é tão tremenda essa palavra de Gálatas, e a outra tá cobrando, você não me respondeu ainda sobre a pandemia. O que Deus está te dizendo sobre a volta da igreja? Conheço algumas que nem pararam. Eu particularmente acho certo a igreja tomar cuidado sim, mas não temer essas coisas. O que a senhora acha? Vou dar uma opinião minha, tá? Opinião minha. Digo eu, Beth, não o Senhor. Não é que você vai falar, nossa, a irmã Elizabeth falou isso, porque o Senhor falou para ela que vai acontecer isso. Eu acho que o corpo de Cristo, ele tem que continuar vivo em meio às trevas. Eu acho. Tem que ter cuidado? Sim, tem que ter cuidado. Tem que ter as reservas? Tem que ter as reservas. Agora, o que eu acho sobre a igreja, se vai continuar sendo a mesma? Não. Sabe o que vai acontecer pós-pandemia? Porque a maioria das irmãs, das pessoas que cuidam da igreja, são as pessoas mais velhas. Quem dá os dízimos, quem está ali orando, quem cuida da mulher do pastor, são as irmãs de 40 anos acima, até 70. É um grupo de risco que não pode estar participando mais. Elas estão em casa, vocês vão ver o quanto elas fazem falta. Porque o equilíbrio e a fidelidade de manter aquela igreja de pé era dessas irmãs. O resto, muitos querem oba-oba. Então, eu acho, minha irmã, você que está me perguntando, você acha que a igreja tem que estar com a porta aberta? Eu vou te dar uma resposta que talvez não é a que você está esperando. Eu não vejo a igreja como o templo às quatro paredes. Aí você está perguntando para mim, a senhora acha que o templo deve ficar aberto às quatro paredes? Eu acho que nós temos que manter essa igreja aberta. Eu não vou à igreja, eu sou igreja. Agora, eu vou a um lugar para ter comunhão com os meus irmãos que também são igreja,
e estamos cultuando a Deus. Mas eu não preciso de um lugar, de um espaço para ser igreja. Eu sou igreja. Vós sois templo do Espírito, é a palavra que me diz isso. Então eu continuo sendo igreja, cozinhando na minha casa, lavando, passando com o meu marido, com os meus filhos, com os meus netos. Eu sou igreja o tempo todo. E o que as pessoas ainda não entenderam é que elas não precisam de uma estrutura para fazerem o evangelho ser genuíno, ser verdadeiro e o evangelho ficar vivo. Eu sou igreja quando eu vou na padaria comprar pão e que as pessoas que estão lá sabem que eu sou uma mulher de Deus, pelo jeito que eu peço o pão, pelo jeito que eu agradeço, pelo jeito que eu às vezes noto a pessoa que está me atendendo triste. Está triste hoje? Hoje eu não estou num dia muito legal. Você gostaria de falar sobre isso para que eu esteja orando por você? Aí você vai comprar verdura. Nossa, que verdura linda, obrigada, Senhor, por essa cenoura, por esse... E a pessoa vai falar, o quê? A mulher dando graças pela cenoura, pela batata? Aí você fala, sim, porque tudo isso foi o meu pai que fez. Como assim o seu pai? Deus é que fez e ele é meu pai. Ele não é o seu, não? Você aceitou Jesus? Como assim? Porque só é filho quem passou pela cruz de Cristo. O resto é criatura. E aí você começa, gente, não tem uma pessoa que senta comigo, que entra em contato comigo, que não escuta falar de Jesus. Isso é ser igreja. Então, quando você me pergunta, vai abrir? Claro que vai abrir. Agora, já não estarão lá dentro pessoas normais como estavam antes. E muitos vão esvaziar. Por quê? A maioria ia porque achava que só tinha aquele tipo de ministério, aquele tipo de visão. Agora, nesse aquartelamento, as pessoas estão se despertando, ouvindo palavras e comendo tutano, comendo não mingauzinho, sopinha. E tem muitas lives com pessoas maravilhosas, com pessoas poderosas no espírito, que estão liberando palavras proféticas, que estão ensinando as pessoas a serem igreja, sabe? E essas pessoas vão voltar agora com uma visão e vão começar a cobrar para o pastor. Pastor, o senhor vai pregar sobre intimidade com Deus ou não? O senhor vai falar sobre nós termos uma vida santa ou não? Pastor, nós sentimos falta de sermos ensinados em tal área. Os pastores vão sofrer pressão. Aqueles cultozinhos de brincadeira, de canta 3 hinos, uma palavrinha de 20 minutos, despede o povo, pega as ofertas e manda para casa, acabou. Porque as pessoas agora não são bobas. As pessoas estão se despertando. As pessoas estão lendo Bíblia. As pessoas estão sendo sacudidas, trabalhadas. E Deus está sacudindo o seu povo. E aí ela pergunta, mas o que Deus fala para você sobre a volta da igreja? Ô Cris, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te falar algo agora, é que o Senhor tem me falado. Já não vou falar uma coisa que é um pensamento meu. O que está vindo por aí, esse chacoalhar através desse coronavírus, é fichinha comparado às outras crises que estão vindo atrás. Haverá uma crise econômica, haverá recessão, o país quebrado, haverá coisas na agricultura, que faltará coisas para nós. E se vocês acham que esse abalo do coronavírus está sendo difícil, agora você ainda vai ao supermercado, você encontra coisas, mas daqui uns dias será pior. Por isso que eu te digo, Cris, o templo lá, as 4 paredes pode até estar aberta,
Agora, eu não espero que quatro paredes esteja aberta para mim ser igreja, Cris. Eu sou igreja, igual estou te dizendo, no comprar o pão, no comprar a verdura, e eu quero muito falar sobre esse evangelho genuíno, sobre pregar o evangelho na simplicidade que nós somos de donas de casa, sabe? E que nós não precisamos ser grandes mestres para falar de Jesus, que nós simplesmente podemos viver Jesus no nosso cotidiano e ganharmos milhares de pessoas para Cristo. Então, eu sou igreja. Onde eu estiver, eu sou igreja. Onde eu estiver, eu sou templo do Espírito. E aí ela pergunta aqui, e a senhora acha que a igreja tem que tomar cuidado? Sim, todas as precauções, porque o vírus existe e está aí fora. E está matando pastora, pastor, matando negro, matando branco, matando rico, matando pobre. Ele não conhece patente eclesiástica, ele não conhece classe social, ele mata qualquer tipo de pessoas. Agora, um vírus vai paralisar o mover de Deus na minha vida? Não. Temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Temos que pregar o evangelho a todo e qualquer momento. Ah, mas eu não posso sair, irmã Elizabeth, para ir nas casas. Mas você pode pegar o WhatsApp, você pode pegar seu Face, você pode pegar seu Instagram, você pode fazer pequenos vídeos caseiros e começar a mandar para os seus amigos, para pessoas que têm mais de 20, 30 anos que você não vê, que você não fala. Faz um videozinho lendo uma palavra, faz um pequeno vídeo falando da volta de Jesus e comece a evangelizar. Sabe? E aí a outra está perguntando aqui, mas e a tal hipergraça? A gente cede ela ou não? Deixa eu te dizer aqui, deixa eu terminar de ler esse versículo aqui, que estamos quase terminando. E quero falar mais, você hoje vai ler Gálatas 5, todinho, tarefinha de casa. Eu gostaria de te pedir isso. Porque às vezes a gente acha que as obras da carne é só adultério, prostituição e bebida. Mas olha o que Paulo diz. Olha o tanto que ela é extensa. Ele diz assim, mas as obras da carne são prostituição, imoralidade sexual. Voltamos. Graças a Deus, vamos terminar nossa live. E diz o seguinte, olha, ciúmes, inveja, embriaguez, orgias e todas essas espécies de coisas, vou dizer-lhes novamente, como antes já o fiz, que todo aquele que levar esse tipo de vida, viu, minha irmã? Diga lá para o seu filho, diga lá você outra que perguntou sobre a libertinagem aí, já o fiz antes. O que levar esse tipo de vida, vou falar bem pertinho, não herdará o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí você acha que a prostituição é pecado? Sim. O adultério é pecado? Sim. Beber? Sim. A glutonaria, quem come demais, quem está acima do peso porque não consegue frear a boca, alguns por enfermidades, me entendam, mas alguns por não controlar a carne. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, quer dizer que o que prostitui, como o que come muito, está na mesma lista? Tudo na mesma panelinha. Quer dizer que o que come muito está na mesma panela do que adultera? Mesma coisa. Ah, o que fala mal dos outros? Na mesma panela. O que tem ódio do irmão? No mesmo lugar. As que provocam, as que
espalham fake news, tudo na mesma panela. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, precisa de 2 horas de live para a gente discutir esses assuntos. Que Deus nos ajude. E estamos terminando aqui. Nem entramos. Como terminamos se a gente nem entrou? Não é verdade? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui já. E depois, minha irmã, eu vou te responder lá no nosso message. Vou passar tudo isso para você que você está me perguntando. São coisas tremendas. E a outra diz assim: eu já fui alcoólatra e viciada em drogas, mas Jesus me libertou maravilhosamente. Por isso eu sei de onde vim e não quero mais passar nem perto de lá. Amém, minha irmã. Eu também vim do mundo, não quero nem saber do mundo. Sabe, não quero nem mais saber. Não quero. Nossa, tem muita pergunta. Muita, mas muita mesmo. E eu quero ir lá no message. Agora eu vou responder vocês. Na hora que terminar a live, mesmo que já terminou, eu vou estar respondendo vocês. Viram como estão? Uma igreja maravilhosa, grandíssima, milhares de membros, com a tal da hipergraça, que você pode fazer tudo, você só não perde, uns negócios que você entra no reino, mas não pode reinar, e você entra até a metade, mas aí você não acaba de completar. É um limbo, é um tipo de... Como que eu vou dizer? Quase um purgatório. Você sofre um pouquinho aqui, você entra, mas não reina. Você vai até aqui, mas você não completa lá. Gente, é uma bagunça na cabeça do povo. Deixa eu dizer, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E leia a Bíblia. E reinaremos com o Senhor, e seremos levados para o Senhor. E outros estão dizendo que tudo bem se você ficar... no arrebatamento tem uma segunda chance, mas não explica para você o que é essa segunda chance. Você vai ter que perder a cabeça, você vai ser degolado, você vai ter que ser sacrificado para receber novamente aquilo que agora é de graça. Então tem um monte de perguntas. Se você quer que eu responda mais, pode ir no meu message, deixa lá. Pode deixar também na nossa página. Entra na nossa página, deixa as perguntas e eu vou tentar responder o máximo que eu puder, todos os dias um pouco, para que nós estejamos crescendo juntas. Não que eu tenha todas as respostas, mas eu procurarei estar trazendo as respostas segundo o coração de Deus, não invenção minha, não invenções humanas. E aí uma continua aqui, mas beber só um pouquinho, pode? Pergunta o Espírito Santo, que Paulo diz aqui, ó, eu lhes aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. Eu vou deixar ele te responder, porque ele responde tudo para mim. Não faça, faça, vá, não vá, tire isso. E aqui tá falando que é embriaguez, né? Ah, mas pastora, tomar um vinho só com meu marido é pecado? Eu deixo isso com cada um de vocês, tá? Não vou dizer é pecado, você está ali com seu marido, se você acha que você tem esse equilíbrio de tomar esse vinho com seu marido, que você tem esse equilíbrio, tá? Eu prefiro o seguinte, eu digo sempre que eu sou recabita, um povo que nunca tocava nessas coisas de álcool. Eu deixo se você acha que tomar um copo de vinho com seu marido está tudo bem, e o Espírito Santo te respondeu que está tudo bem, viva no Espírito, e você não vai ceder às concupiscências da carne, tá bom? E aí, chegamos ao final do nosso programa. Respondemos algumas perguntas, espero que eu tenha respondido a contento. Se não, minha gente, vamos para a Bíblia. Minha gente, vamos voltar para a palavra de Deus. Mulheres vivas e avivadas, vamos trazer de volta a palavra para as nossas vidas e tudo
E a outra falou, e a prostituição e o adultério? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Já tá aqui, minha amiga, Rosita querida, tá aqui na Bíblia, Gálatas. Vamos ler Gálatas 5 hoje? Vamos, porque aí o Senhor vai nos responder todas essas coisas. Chegamos ao final, né? Vale a pena ler de novo 16:30 e estamos aqui amanhã em nome de Jesus com o Aviva Mulher e eu quero discutir com vocês, mulheres, um monte de coisas que nós queremos fazer através das nossas lives e queremos que você nos dê opinião, tá? Amanhã eu vou estar falando sobre isso também. Um beijo a todas, voltem-se para a palavra, porque Jesus está chegando, Jesus está voltando.